restauração. Quando alguém chega numa situação limite, perdido em vícios, em problemas pessoais, em pecados, o que se pode fazer? A Bíblia nos diz que Deus ordena ao profeta Oséias que vá atrás de sua mulher que tinha caído em promiscuidade, que tinha adulterado, e Deus diz que ele deveria amá-la, ir atrás dela. Oséias faz isso, compra a mulher de volta e diz: eu vou me casar com você com amor permanente, com amor eterno. Ele faz aquilo que Deus faz conosco. A única coisa que pode restaurar alguém, trazer alguém de volta, é esse amor incondicional, esse amor inefável, aquilo que Deus nos mostra como fazer. Olá, família BNU! Hoje nós vamos começar mais uma celebração. Vem celebrar com a gente! Este é o dia
nesse momento especial de gratidão, a gente tem oportunidade de colocar diante de Deus coisas, motivos pelos quais a gente pode agradecer. E essa semana eu me lembrei de uma história. Uma amiga repartiu comigo uma conquista muito importante. Ela adquiriu um imóvel e eu fiquei tão feliz com ela. E lembrei que a gente pode agradecer também pelas conquistas dos outros, das pessoas à nossa volta. Isso é motivo de gratidão. É muito bom quando a gente pode participar da alegria das pessoas à nossa volta, da nossa família, de amigos queridos, pessoas que alcançam coisas boas. Isso é motivo de gratidão, de agradecer a Deus, porque a gente pode ver na vida das pessoas, Deus agindo, Deus trabalhando, pessoas amadurecendo, conquistando coisas. Isso é muito precioso. Então eu queria convidar você também a agradecer, lembrar de pessoas à sua volta, de coisas que você pode agradecer porque você viu na vida de outras pessoas, Deus trabalhando.
E agora o nosso tempo especial de oração. Então eu te convido a colocar tudo nas mãos de Deus. Aceitar o convite de Jesus. Venha aquele que está cansado e sobrecarregado, e Ele vai te aliviar. Então vamos orar e entregar tudo para o Senhor. E depois dessa oração, com certeza, a gente vai ficar em paz, sabendo que colocamos tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas. Então vamos orar. Deus soberano, Deus todo-poderoso, aquele que é nosso Pai, aquele que entregou seu Filho por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pela salvação que Jesus Cristo nos concede. Obrigada pelo acesso que temos agora contigo. Sei que o Senhor está ouvindo a minha oração e a oração de cada um que está orando comigo. Na tua presença, sei que o Senhor está com cada um. Então vai de encontro. Olha e sonda esse coração, essa mente. Veja as tristezas, as feridas, as preocupações. Veja, Deus, que essa pessoa tem orado há tanto tempo esperando a resposta que venha só da tua mão, do teu trono, da tua vontade. Em nome de Jesus, Deus, responde. Por favor, Senhor, responde. Toca nas mentes e nos corações. Toca, Senhor, nos dá paz. Nos dá a certeza da boa resposta, porque o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Em nome de Jesus, Deus, nós nos rendemos à tua vontade, nos rendemos à tua soberania. E queremos, Deus, dizer: louvado seja o teu nome por tudo até aqui. Sim, somos gratos, mas temos coisas ainda para entregar nas tuas mãos. Então toma cada oração de cada um que está orando agora, Deus. Em nome de Jesus também, pedimos as tuas bênçãos sobre a IBNU, a tua igreja, Deus. Faz o teu plano, cumpre o teu plano, que essa igreja honre o teu nome, que essa igreja faça aquilo que o Senhor tem planejado. E tudo seja para a glória do teu nome. Nós oramos e ficamos em paz, aguardando a glória que vamos dar ao teu nome, o testemunho que vamos poder contar da resposta dessa nossa oração desse dia. Em nome de Jesus, Deus, te agradecemos desde já porque confiamos. Amém. Amém. É só aguardar a resposta. Só corpo e nos prostramos em humilhação, clamamos por tua graça e perdão. Reconhecemos que não vivemos em unidade com nosso irmão e como um sino ecoamos o vazio. Pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor, oh, 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 oh. Sejamos um no amor. Transforme os nossos passos, que a tua luz nos dê a direção, que o mundo saiba que só tu és a salvação, que venha o teu reino e cumpra em nós o teu querer, Senhor, esta é a nossa oração, pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor, oh, 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 oh. Sejamos um no amor. Aqui estamos nós, um só corpo
em Cristo Jesus, somos um com o Pai e o Filho. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor, sejamos um no amor, sejamos um no amor. Com muita alegria, vamos agora dar atenção ao ensino da Palavra Divina. Você é bem-vindo aqui para a gente entrar nessa sintonia tão especial e importante para a nossa vida. E eu estava pensando hoje qual seria um tema, um assunto que certamente teria valor e pertinência para a nossa vida. E eu acho que a gente está precisando entender um pouquinho mais claramente sobre o que é esse negócio de igreja, do que a Bíblia está falando quando menciona isso. E por isso hoje a gente vai refletir sobre o tema que sem anatomia não há boa teologia. Mas que história é essa? O que a anatomia tem a ver com teologia? Por acaso a Bíblia fala a respeito desse tema? Então eu convido você a acompanhar comigo um texto muito bonito, muito especial, que trata desse assunto, que é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Vamos ver o que é que a Bíblia quer nos ensinar aqui. A partir do verso 12, a Bíblia diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Uau, que coisa interessante refletir sobre esse assunto que envolve o corpo de Cristo. Aqui a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Nós temos o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta
a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade que tinha toda uma situação peculiar, ela estava localizada ali perto de um istmo, né, ali de uma ligação que havia por terra bastante pequena e que ligava ali o mar Jônio ao mar Egeu. Então era um lugar de trânsito muito grande de pessoas, a cidade tinha um tamanho considerável e é interessante a gente lembrar como Deus conduziu Paulo para a cidade de Corinto, e a gente vai ver lá em Atos capítulo 18, né, inclusive o Senhor avisa ele que ele tinha muito povo, muita gente naquela cidade, e isso chama atenção porque não pareceria, né, que uma cidade como Corinto iria receber o evangelho. Uma cidade com muita licenciosidade, né, com o famoso templo dedicado a Afrodite, onde havia muita prostituição cultural, era um ambiente assim muito diferente da proposta do evangelho, mas a graça de Deus chega e começa a trabalhar na vida daquele povo de fala grega com uma, digamos assim, uma certa mescla de pessoas, já que a cidade era um lugar de tanto trânsito assim. E aí o que a gente observa? Nesse ambiente, nesse contexto, nesse mundo antigo, a gente tem esse desafio, né, essa realidade de que o mundo é muito estratificado, né? Quer dizer, as pessoas nesse mundo antigo, elas têm valor a princípio pela sua própria cidadania, né? Então, se o sujeito ele é cidadão romano, ele tem um status diferenciado nesse grande império que domina toda a bacia do Mediterrâneo e muito mais. A pessoa é diferenciada, inclusive, a partir da cidade onde ela habita. Se essa cidade, por exemplo, é uma colônia romana, se é uma cidade mais importante, qual é o status dela, qual é o valor. A pessoa é diferenciada se ela está numa condição de servidão, de escravidão, se ela tem liberdade, e mesmo, por exemplo, é muito diferente se uma pessoa vem de pano de fundo grego, né, que tem uma cultura peculiar, diferenciada, e se essa pessoa vem de uma, como se dizia naquele mundo antigo, de um contexto bárbaro, de povos menores que falavam outras línguas e que eram vistos assim no status cultural inferior. Então você imagina aí a graça de Deus, a mensagem de Cristo Jesus, do Messias que vem para Israel e para as nações, alcança esse cenário, o grande desafio de falar a respeito daquilo que Deus deseja para aqueles que recebem essa graça. E então, quando se pensa sobre isso, vai surgir, né, aí esse novo contexto dessas comunidades, dessas pessoas que vão recebendo a fé. E é interessante porque a gente vê especialmente o ministério do apóstolo Paulo viajando, né, por vários lugares. Ele vai visitar, por exemplo, a cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária. Lá surge essa igreja, mais tarde ele vai escrever essa carta para eles lá. E aí esses que recebem a fé vão formando uma comunidade. E aqui é muito interessante a gente pensar sobre isso. Quando a gente pensa em igreja, nos nossos dias, a gente tem a tendência de pensar assim numa instituição formal ligada a ritos, a práticas específicas que segue um corpo de doutrinas e orientações de natureza religiosa. Então a visão assim é um pouco formal demais, é uma coisa muito ligada assim a algo que soa meio antigo e que está ligado com aquilo que a gente ouve na história. Outras pessoas, talvez, num ambiente assim, talvez mais envolvido, mais próximo, pensa na igreja como um ambiente onde a gente está envolvido de alguma maneira por causa das nossas famílias, né? Então está lá uma hora meio diferente, onde algumas pessoas até enxergam a realidade da igreja como uma espécie, quase como um clube, assim, que a pessoa vai de fim de semana dependendo do costume da família. E aí são vários
nomes, várias placas, várias denominações, vários encontros, vários perfis, e até é curioso, alguém vai numa igreja de um amigo, chega lá, não sabe como é que se portar, quando é que senta, quando é que levanta, o que canta, o que não canta, o que faz, o que deixa de fazer, fica com medo de dar a bola fora, é um negócio curioso, né? Mas é interessante tentar observar uma coisa que raramente a gente vai refletir quando a gente pensa em igreja. A gente pensa em templo, aquele espaço, olha a catedral, olha só aquele templo bonito, ou você viu, né, aquela construção ali, aquele cenário arquitetônico peculiar, ou a gente pensa, né, nessa questão do clube onde as pessoas do mesmo contexto se encontram, ou a gente pensa numa instituição, num CNPJ que fala de coisas ligadas ao mundo sagrado. É interessante que quando a gente olha para o ensino do Novo Testamento, a ideia é muito diferente. O foco, como a gente vê, para pensar nessa teologia da igreja, para pensar no que a gente chama de eclesiologia, olha só, o assunto é anatomia. Quem diria? A igreja de Cristo no Novo Testamento ela é comparada a uma esposa, a uma noiva. E ela está dedicada a essa realidade de se voltar para Deus e para a missão de uma maneira especial. E esse elemento é destacado aqui quando a gente observa os detalhes que esse texto de 1 Coríntios 12 diz para nós. Então é muito interessante a gente poder observar que a maneira de descrever essa realidade da igreja tem a ver com o corpo de Cristo, né? Uma coisa curiosa, o Novo Testamento fala de Cristo ser chamado de cabeça e de a igreja ser chamado corpo. E esse negócio é tão interessante que a Bíblia vai mostrar para nós, inclusive, que a maneira em que Cristo está presente entre nós hoje acontece por meio da igreja que é o seu corpo. A maneira manifesta da presença de Cristo se dá dessa maneira. Então, a igreja chamada de corpo, ela é por definição uma comunidade. E a gente vai pensar sobre isso e vamos ver o que o texto está dizendo aqui. Igreja, portanto, no Novo Testamento é uma coisa orgânica, é algo vivo. É algo que é descrito de maneira relacional, muito diferente de ser apresentado como uma estrutura hierárquica de um saber sagrado que está acima dos meros mortais, muito longe de ser vista como uma instituição, é visto como algo vivo e uma realidade absolutamente voltada para isso. E olha que coisa interessante, porque nesse contexto esse corpo tem muitos membros e os membros formam um só corpo. E essa unidade, essa relação que nós temos de comunidade, ela acontece por um agir diferenciado de Deus, que é chamado o agir do Espírito Santo. Por isso, o texto vai dizer, né, chama a atenção, em um só corpo todos nós fomos batizados. A preposição grega pode ser traduzida por em um só corpo, ou em um só espírito, ou por um só espírito, que parece ser o sentido aqui específico do texto. Essa frase ela é diferente do que a maioria das pessoas pensa quando ouve a expressão batismo no Espírito Santo. E olha que coisa interessante. Quando a gente observa o que acontece na história da fé lá atrás, né, você para entender o Novo Testamento, você precisa ter uma base do Antigo. Você vai ver que o povo de Israel é libertado do Egito, e eles saem do Egito numa sociedade parecida com esse mundo greco-romano, onde você tem lá o faraó como divino, assim como era o César, você tem toda uma hierarquia, né? Os hebreus eram escravos e viviam debaixo de opressão, então quando eles são libertados com a intenção divina de que eles andem juntos. E nesse caminho da jornada da fé, eles vão aprender a andar juntos no deserto. E no deserto o que acontece? Não tem hierarquia.
É curioso, inclusive, que quando eles acampam, né, a gente vai ver uma coisa curiosa, que a tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda do encontro, ela ficava no centro e em volta estavam todas as tribos de Israel numa distância igual do centro daquela realidade que era o tabernáculo representando a presença de Deus. Então esse movimento de uma espécie de igualitarismo de valor, essa proposta de que a gente deixa o passado para trás, onde as pessoas são vistas e separadas a partir dos seus rótulos, isso vai ruir e esse povo vai entender que só o Senhor é Deus e eles devem caminhar nessa integração, formando aquilo que vai ser chamado de kahal, que é exatamente a ideia de comunidade, de congregação. Eles vão experimentar isso, vamos dizer, para se desintoxicar daquele mundo onde as diversas hierarquias, distinções e discriminações definiam o valor das pessoas. Com essa base profunda que estabelecida está aqui, a gente vai ver que a própria comunidade da fé vai herdar esse raciocínio e se estabelece nessa dinâmica viva. E aí, o que acontece no Novo Testamento, você vai ter essa realidade. Esse pessoal, e Corinto é um negócio interessante, porque ali você tem uma sinagoga, que a gente vai ver no relato de Atos, ali você tem a presença dos povos menores, você tem o Império Romano, você tem gente que fala grego, e olha que coisa interessante. Essa comunidade, assim como no Antigo Testamento a gente vê claramente essa ideia de que tudo é trabalhado pelo agir de Deus, a igreja, esse corpo de Cristo, é obra do Espírito de Deus, do agir de Deus na história. Então o Espírito, ele batiza no sentido de colocar no corpo cada pessoa que vai tendo essa dimensão da fé presente na sua vida. E essa revolução espiritual, essa revolução de fé no interior, na vida, ela se desdobra vamos assim dizer, numas ondas, né, decorrentes desse grande toque divino nas águas da nossa vida, na direção de formar essa comunidade. E aí, quando isso acontece, olha que coisa impressionante, nós estamos todos juntos, quem? Judeus e gregos. Diferença étnica e de formação religiosa não nos separa. Escravos ou livres, nossa posição na sociedade não significa muita coisa, ou seja, estamos todos unidos num ambiente que a gente vê desaparecer as fronteiras superficiais entre as pessoas. Então, a igreja, nesse contexto do Novo Testamento, e Paulo vai falar isso porque os coríntios estão enfrentando dificuldades na hora de ser comunidade, acostumados àquele mundo pagão, com tanta coisa estranha, acostumados com aquela sociedade tão estratificada, acostumados a um tipo de perspectiva onde a formalidade estava estabelecida, agora aprender a ser gente, né, junto com os outros, nessa dimensão dessa fé, requer uma atitude, um reencaminhamento mais profundo. E o texto vai continuar e vai dizer, olha pessoal, todos nós somos membros desse corpo. E aí existe um redimensionamento sobre qual que é o valor de cada um. E é interessante isso, você vê que a sociedade de hoje ela tem uma dificuldade tão grande, porque, especialmente no nosso mundo, de maneira predominante, você vê que as pessoas, quando vão ser identificadas quem elas são, né, ou a gente identifica a pessoa pelo que ela tem, né, que você já viu fulano? Ah, ele é o bam, bam, bam do pedaço.
Você sabe que ele mora naquela casa, ele é dono disso, é dono daquilo, né? Ou então as pessoas são identificadas vamos dizer, por critérios pragmáticos, né? O sujeito, ele não é nada, ele se define pelo que ele faz, né? Aquele ali, ele é professor, não, aquele ali é advogado, aquele é médico, aquele é contador, aquele é uma enfermeira. A gente vai, né, colocando as coisas dessa maneira. Interessante, ele vai dizer aqui, num processo curioso da relação, né, de interdependência do corpo. A individualidade e o lugar aparentemente proeminente de alguém nunca pode ser um critério aceitável para estabelecer o valor de ninguém. Por isso que a igreja primitiva, ela não está assim pensando em títulos das pessoas, ela não está preocupada assim, né? Pelo contrário, existe um jeito diferente, até em oposição a esse mundo greco-romano, de se organizar. Então ele diz, olha, ninguém pode dizer que eu não sou do corpo por critérios pragmáticos. O ouvido não pode dizer, né, que eu não sou olho, então não pertenço ao corpo. Ele não pode, mesma coisa, né, se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria a audição? Se o corpo fosse ouvido, cadê o olfato, né? Então é interessante, né? A gente não para pensar nisso. A gente não imagina que a maneira como o reino de Deus cresce e as pessoas são alcançadas pela graça, isso é obra de Deus. A gente às vezes é tão assim, vamos dizer, desencaminhado no nosso pensamento, que a gente acha que o que acontece no ambiente cristão é obra da nossa igreja, da nossa denominação, porque a gente fez um planejamento tal, a gente colocou o recurso assim, está dando resultado. E é curioso que a Bíblia diz que quando alguém é alcançado por essa graça, e isso é trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo coloca essa pessoa nesse corpo de Cristo, que é a igreja de todos os que fazem parte da fé, e essas pessoas de maneira concreta fazem parte dessa igreja local, que é a manifestação concreta dessa igreja universal, onde todos estão presentes, e que, como nós lemos aqui, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Isso quer dizer que ainda que a gente muitas vezes não enxergue, Deus é que está construindo pelo agir do Espírito o seu lugar no corpo, a sua importância do ponto de vista divino, a sua posição. A gente não pode, né, tirar aqui um pedacinho do cotovelo para colocar na orelha, não dá para trocar o nariz, né, com o joelho, né? Talvez em alguns casos possa ser que não mude tanto, né, mas brincadeiras à parte, a coisa não funciona dessa maneira. Então, somos muitos membros num só corpo, essa interdependência é vital. E não só isso, a coisa aparece aqui. Eu tenho conversado com pessoas que, pelo machucado na sua vida, uma experiência difícil aqui e ali, uma situação até mesmo traumática, a pessoa diz, quer saber de uma coisa? Eu vou andar com Deus, mas assim, eu e Deus, eu escuto a palavra e tal, mas eu não quero mais saber de comunidade. Veja, a gente entende, a gente respeita a dor dessas pessoas, às vezes precisa de fato de um tempo para a pessoa, assim, vamos dizer, sarar no coração. Mas é importante demais, segundo o ensino bíblico, que a gente entenda uma coisa fundamental. Por que a gente é corpo? Por que a gente é organismo? Porque todo mundo precisa de todo mundo. É uma ilusão a gente achar, não, eu tenho os meus recursos, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho a minha independência, então é o seguinte, eu me aproximo de um contexto em função daquilo que de alguma maneira pode me beneficiar. Não é o melhor caminho. E o texto então vai dizer para a gente, olha, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça vai dizer para os pés, não preciso. Ao contrário, os membros que parecem que são mais fracos, são indispensáveis. Você sabe muito bem o que é ter problema de saúde, né? Às vezes você está lá, tranquilo, de boa ali, de repente você faz um exame, o médico diz, opa,
ó, você está com uma coisa aqui diferente que a gente precisa checar. Você não está vendo, você não está nem às vezes sentindo. Eu já tive muitas pessoas na minha vida que disseram, olha, saiam, ore por mim, porque esse dia eu fui fazer um exame e descobri que tem um tumor, um câncer em tal lugar e eu não tenho sentido nada. E aquilo é vital, aquilo não está aparecendo. Então, é interessante a metáfora, né? A palavra bonita, assim, que tem órgãos no corpo que a gente socialmente chama, né, de não decorosos, né, que não devem aparecer em público para qualquer comunidade sensata e respeitosa, e no entanto aquilo é tratado com um decoro especial. Então, quer dizer, o texto coloca em xeque os nossos critérios de avaliação das pessoas em função da sua utilidade pragmática. Você pode não imaginar a sua presença, o seu dom, a sua capacidade, o seu sorriso, a sua atuação, por menor que possa parecer, você que às vezes tem até uma autoestima menor, faz diferença no corpo de Cristo, assim como um vasinho fininho, assim como uma veia, assim como um pedacinho de nervo que está ligando um nervo no outro, se for ali alterado, os desdobramentos serão muito complicados. Portanto, essa perspectiva de ver a comunidade do povo de Deus nessa dimensão do corpo, nessa relação de interdependência, nessa celebração de diversidade, ela ainda é ampliada de uma maneira muito significativa, porque é, vamos assim dizer, um enfrentamento de natureza social e antropológica a partir do Evangelho, da graça e desse reino de Deus diante das relações problemáticas presentes na sociedade. Por isso, o grande convite, a grande proposta do Evangelho é que não haja divisão entre vocês. Agora, veja só, a divisão não significa que as pessoas não vão ter diversidade em termos de tipos distintos de pessoas. É claro, você está aqui numa comunidade da fé, lá tem um grego, tem um romano, tem um judeu, tem um que é escravo, tem um que é livre, tem um que é... Cada pessoa tem a sua história, a sua peculiaridade, ele não vai abrir mão daquilo que envolve a sua trajetória pessoal e aquilo que tem a ver com o que ele representa dentro desse contexto. E não significa que as pessoas não venham a ter opiniões diferentes, perspectivas diferentes. A questão não é essa. A questão é que aquilo que nos une em Cristo é superior a essas fronteiras que têm valor secundário. Porque quando a gente constrói a nossa identidade a partir das fronteiras, a partir dessas etiquetas que são colocadas sobre nós, a partir dessa leitura social prejudicada, a gente tem uma espécie de caminho de fragmentação e distanciamento das pessoas. O desafio da igreja é, à medida em que a gente mantém essa diversidade, essa genuinidade daquilo que a gente é capaz de transcender e chamar o outro de irmão, de valorizar essa interdependência, de responder a essa ação do Espírito de uma maneira especial. Vocês sabem que eu diria que a igreja é a coisa mais louca que existe nesse mundo, porque todo projeto social que alguém vai fazer, ele tem critérios, né? Por exemplo, a pessoa tem um clube, a pessoa faz parte de uma sociedade, a pessoa faz qualquer coisa desse tipo e ela vai dizer, olha, aqui nesse clube você precisa ser isso, aqui as exigências são essas, você tem uma espécie de corte. A igreja não, está aberto para qualquer pessoa entrar e fazer parte. Então imagina a dimensão de relacionamento de pessoas tão distintas. Por isso eu fico impressionado. Já tive a oportunidade na minha vida de estar em encontro
cristão em lugares do mundo, que eu via gente da Europa, da América do Norte, da América Central, do Sul, da África e da Ásia, todo mundo junto ali numa espécie de celebração. E eu falei, como é possível que essas pessoas que vêm de ambientes tão díspares e absolutamente desconectados um com o outro estejam celebrando a Cristo Jesus dessa maneira, muitas vezes assim, extraordinária. Só o poder do Espírito de Deus para fazer uma coisa dessa. E olha que coisa interessante. O texto vai prosseguir e vai dizer algo assim que chama a nossa atenção. Depois de dizer que não deve haver divisão no corpo, diz que esses membros devem ter cuidado uns pelos outros. E olha que coisa, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um é honrado, todos os outros se alegram com ele. Você sabe que nada que a gente experimenta tem, assim, dimensão plena se fica guardado só para a gente. Muitas vezes, parte da nossa sociedade hoje, naquela de não querer ser incomodado, né, naquela de querer assim, se livrar de problemas para a cabeça, um caminho que parece interessante, mas se torna um caminho complicado, um caminho de isolamento, de distanciamento, assim, de se fechar em si mesmo. Só que a gente não foi criado por Deus para viver dessa maneira. A nossa relação com o outro, ela é muito significativa e valiosa. Então o que acontece? A proposta não é só entender que existe um corpo de Cristo, a proposta não é só entender que Deus está agindo nesse cenário e compondo, né, vestindo a noiva, vamos assim dizer, trabalhando para a grande conclusão da história da redenção do povo de Deus, tão metaforicamente apresentado de maneira bela por essa figura da noiva, da esposa de Cristo, mas é entender essa relação de interdependência, essa relação de diversidade, mas uma diversidade ativa, porque o próprio organismo nele está ali trabalhando com essa dimensão de vida. E essa vida se dá, olha que coisa interessante, por uma ação de mútuo serviço. E não só mútuo serviço, mas mútua sensibilidade. Então, nada é mais extraordinário para o coração humano quando a gente desenvolve aquilo que é tão bonito, né, que é tão enfatizado no Evangelho, que é compaixão, quer dizer, padecer junto com a pessoa. Quer dizer, você sente a tristeza, a dor do outro, você sente você, e você tem aquela vontade de ajudar, tem a vontade de se mobilizar em alguma direção para fazer alguma coisa. E talvez até seja mais fácil chorar com quem chora do que comemorar com quem comemora, né? Então você também aprende a fazer isso. Quer dizer, veja o caminho, veja a dimensão dessa realidade de uma fé genuína que trabalha assim. Talvez você diz, Sayão, você está falando de muita teoria. Que isso? Eu nunca vi uma igreja assim. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Paulo está escrevendo isso aos Coríntios. E nem é bom você ler a carta aos Coríntios de noite, senão você nem dorme direito. A galera era complicada. O pessoal, tudo gente de carne e osso, como você e eu. Ninguém aqui era, digamos assim, flor que se cheire. Mas a questão não é essa. A questão é que, apesar da nossa fragilidade, apesar da gente saber que a gente vai, entendeu, dar várias bolas fora, é igual você tá treinando futebol, treinando basquete, você vai jogar 1000 vezes a bola na cesta, chutar 1000 vezes no gol, depois de um tempo você começa a acertar. Então a gente não pode deixar a bola cair. A gente não pode dizer, olha, como eu percebi que ficou difícil, então agora, sabe de uma coisa, deixa viver eu mesmo, comigo mesmo, né? E parar por aí. Não, existe um desafio, olha, e quando acontece, é igual a flor brotando na primavera, anunciando tempos novos promissores. A gente precisa olhar isso com os olhos da fé e caminhar nessa direção. Até porque
A gente pode até dizer agora, né? Eu não preciso de ninguém, eu sei muito bem, eu sou uma pessoa previdente, eu cuido da minha vida, ninguém tem nada com isso. Mas não é assim. Vai chegar uma hora que a coisa vai pegar para o nosso lado. Uma dificuldade pessoal, uma dificuldade familiar, uma dificuldade de enfermidade, um problema assim, né, que envolve a nossa saúde mental, que a gente nem consegue botar a cabeça no lugar. A gente precisa do outro e o outro precisa da gente. Esse é o desafio. Então, igreja não é templo. Igreja não é instituição sagrada. Igreja não é uma hierarquia onde estão as pessoas mais importantes e sagradas e os outros que assistem. Igreja é essa relação comunitária desafiante que estabelece a proposta da nossa vida. E pensando nisso, olha, eu estava lendo aqui e eu achei tão bonito o que aparece em 1 Pedro 4, que ele dá uma descrição aí dessa caminhada comunitária que é muito especial. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá? O texto diz assim, olha lá, o fim, a partir do verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo, atenção, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Eu acho muito impressionante a sensibilidade da Bíblia, né? Pedro está escrevendo e ele entra, né, aí na hora de discutir como é que a gente vive diante de Deus, e é muito curioso, porque ele está abrindo o caminho, né, para dizer o seguinte, pessoal, vamos viver a nossa vida em função da eternidade, em função daquilo que vai acontecer na vinda de Cristo. Então você imagina, o tema é esse, ele entra, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Bom, se eu aviso para vocês, soou o apito aqui, vai terminar tudo. A ideia é atenção máxima. O que você faz quando houve uma advertência, um sinal, um alerta nessa direção? Você faz o quê? Você se volta para si mesmo. Imagina, está todo mundo na praia lá, de repente ouve-se um aviso, pessoal, cuidado aí, vem ondas gigantes. Todo mundo sai correndo, como se diz, num ditado popular, salve-se quem puder. Olha, pessoal, soa o alarme de incêndio aqui no prédio, parece que a coisa vai complicar. Cada um pega as suas coisas, ou nem pega e sai correndo. Então, quando você ouve isso, você tem que estar alerta, o fim de todas as coisas está próximo, dediquem-se à oração, a gente já pensa de uma maneira voltada para a nossa preservação. Olha que coisa extraordinária é a proposta do texto. O que ele vai dizer? Olha lá, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Literalmente no grego, cobre uma grande quantidade de pecados. A impressão que eu tenho é que a nossa dificuldade de ser comunidade está ligada a isso mesmo, com a questão de perdão. É difícil perdoar o pecado do outro quando ele realmente nos machuca, nos ofende, tira a gente do sério, assim, pega assim na veia, né? Você sente aquilo e você dá aquela gelada no coração e fala, olha, tudo bem, eu até cumprimento, mas você lá, eu aqui. E é mais difícil, eu tenho achado, as pessoas conseguirem perdoar a si mesmas quando elas percebem que elas pisaram na bola mesmo. Então, sabe, fica aquele gelo, a pessoa não consegue nem falar daquele assunto, onde de alguma forma ela não consegue lidar
com a sua culpa. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas e quando a gente fala, escuta, mas pode abrir o coração, a pessoa dá aquela engasgada, começa a chorar e diz que, olha, desculpa, eu não consigo falar. Eu sinto muito peso por isso. Nunca me esqueço de uma pessoa anos atrás, no interior de São Paulo, conversando, e ela dizia, olha, no passado eu fiz tais e tais coisas com relação ao meu pai e a minha mãe, e hoje eles não estão mais aqui, eu nunca consegui vencer isso. Você veja que coisa interessante, essa realidade do amor de Cristo na nossa vida, que tem todo esse potencial libertador, nos convida a caminhar na direção desse amor, e esse amor faz o quê? Ajuda a gente a vencer aquilo que realmente atravanca o desafio de ser comunidade. Se a gente não aprender a dar, né, as pisadas de bola nos outros, pedir desculpa, a gente dá aquele encontrão, né, e a coisa não ficou legal, e a gente não consegue virar a página, a gente precisa ler o Evangelho de novo, porque o desafio é esse. E aí ele entra num caminho dizendo, pessoal, esse negócio de ser igreja não é só descobrir o que Deus fez, não é só a gente entender que é uma comunidade de diferentes diversidades que consegue conviver de boa. Igreja é vida, e vida está em ação. Por isso é tão interessante, a sabedoria bíblica, assim, cada dia ela me surpreende. Sabe por quê? Porque os textos que falam dessa relação são textos que se desdobram em dons espirituais. É muito show de bola. Então quer dizer que essa dimensão de comunhão em ação produz serviço, leva para a missão. É muito bonito. Então ele diz, olha pessoal, sejam hospitaleiros. Eu acho legal, sem reclamação, porque você convida o cara para vir em casa, né, quando ele sai, bom, o cara comeu o bife todo, que absurdo, né? Você vai lá e fala, o cara põe o pé no sofá, nossa, a mulher fala sem parar, é doideira, ô povo chato, né? Nós somos complicados, mas é muito interessante, façam isso sem reclamação. Cada um exerce o dom porque recebeu para servir os outros, administrando a graça de Deus como em múltiplas formas. Que coisa bonita é essa! Tão especial e gente diferente. A gente às vezes, na nossa limitação egocêntrica, a gente não enxerga a beleza que Deus fez na vida do outro. Mas assim, o jardim de Deus, ele é bonito, ele é colorido, ele é variado. E é muito legal a gente ver isso aqui. E se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus, se serve, faça com a força que Deus provê. Eu acho tão legal, sabe por quê? A maneira de pedir como é que você faz não tem metodologia detalhada, ela é simples, porque ela é vida, ela é orgânica, ela surge do coração. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma, sabe o quê? Que em tudo isso Deus seja glorificado. E a Bíblia é muito impressionante, porque ela termina toda essa discussão num momento que parece ser um momento difícil, de tensão, de atenção desdobrada, e diz a quem seja, né, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora eu faço questão, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, de ler esse texto aqui na mensagem, porque eu não tenho como terminar essa palavra sem olhar a beleza que a gente tem aqui nessa descrição bíblica, assim, que é algo muito especial, muito bonito e que mexe com o coração da gente e que espero seja bastante viva aí para convocar a sua vida a entender a gloriosa realidade da igreja, a convidar você a fazer parte da comunidade de maneira efetiva, a aprender a viver nessa diversidade e a florescer no jardim de Deus, para a glória de Deus, com a sua vida, com o que você tem de especial para oferecer. E olha só o que o texto diz para a gente encerrar aqui. Tudo neste mundo está para ser consumado, portanto, não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto,
uma cama ao sem-teto e façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Se palavras, que sejam palavras de Deus. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus e ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo, para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a noiva, o corpo de Cristo, essa santa anatomia que nos ensina a boa teologia. Amém. Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500 mil para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus, nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. Fala pessoal da IBNU, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse momento de dízimos e ofertas eu queria convidar vocês a participar dessa campanha para o nosso espaço. Temos aí já 32% da meta atingida, ainda falta um bom caminho para chegarmos até lá. A campanha deve permanecer aí até o final de julho e eu queria desafiar vocês em oração, mas também em participação para que a gente possa cumprir nosso objetivo. Por que a gente está fazendo essa campanha? A IBNU ela se mudou para um espaço novo, o salão principal dele já está super arrumado. Quem frequentou, conheceu, pode falar um pouco mais a respeito. Mas o restante da casa ainda precisa de uma boa obra. Então, é como se a gente tivesse mudado para uma casa ainda em obras e o quarto das crianças não está arrumado, do adolescente, o escritório, enfim. Tem muita coisa ainda a ser feita. E o objetivo dessa obra é para que a gente possa transformar aquele lugar um espaço onde a gente vai impactar a sociedade e a comunidade ali no nosso entorno. Então, o desafio aqui é para que a gente possa concluir essa obra para trazer novas pessoas para a nossa comunidade, para que a gente possa, de alguma forma, estar integrado com o nosso bairro e que a gente possa impactar vidas, né? Pregando e mostrando um pouco mais do que é ser aí um seguidor de Jesus. Então, o meu desafio, meu convite aqui é para que vocês orem, conte para os amigos, chame aí quem vocês conhecerem para participar, os geeks aí dos nossos grupos, possam também estar envolvidos, todos os ministérios, e fica aqui esse convite. Eu vou orar pela campanha e por esses dízimos. Deus Pai querido, obrigado por esse momento especial que a Tua Igreja vive, obrigado por essa obra que já começou. Que o Senhor abençoe essa campanha, que a gente possa levantar os recursos para transformar mais aquele imóvel, Senhor, e que a gente possa alcançar vidas. Dê sabedoria para a Tua liderança na gestão dessa obra e desses recursos. Em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. Avisos IBNU, muita atenção, senão vai ganhar uma repreensão. Opa, vamos lá. Agora
no nosso estudo bíblico, a coisa é alfa e ômega, do princípio. Avisos IBNU, muita atenção, senão vai ganhar uma repreensão. Opa, vamos lá. Agora, no nosso estudo bíblico, a coisa é alfa e ômega, do princípio ao fim. Sim, teologia de Gênesis. Como é que a gente entende o primeiro livro da Bíblia? Toda quarta-feira, online, curso de teologia de Gênesis na IBNU. E logo depois, na quinta-feira, começa o fim do mundo. Como é que é? Peraí, não, desculpa. É o Apocalipse, teologia de Apocalipse. Então, Gênesis na quarta, Apocalipse na quinta. Se você não participar, sinceramente, desculpa, é o fim do mundo. IBNU presencial. Ah, já sei, todo domingo, uau, agora tem também toda quarta-feira. Quarta-feira, aqui no Espaço Presencial, Rua Tianguá 25, sob a liderança do nosso querido Davi, nós vamos ter o Geek na Vila Mascote. Então, não se esqueça, quarta-feira, 8 da noite, aqui na IBNU presencial. Uma comunidade saudável para um mundo melhor. Adolescentes, Integre Jovem, Ministérios, Conexão, Grupos IBNU, Missão, Ensino. Nós precisamos urgentemente da sua ajuda, da sua participação. Seja você um voluntário da IBNU. Precisamos de voluntários! Socorro! Por favor! E a nossa celebração acabou. E eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Eu quero te convidar agora para você pegar esse vídeo aqui e compartilhar para as pessoas que você conhece. Tenho certeza que elas também serão muito abençoadas, muito edificadas. Não deixe de visitar as nossas redes sociais aí, o Instagram, se inscrever nesse canal aqui do YouTube. Que Deus abençoe sua vida e espero ver você aqui no domingo que vem. Aquele abraço! Só corpo e nos prostramos em humilhação, clamamos por tua graça e perdão. Reconhecemos que não vivemos em unidade com nosso irmão e como um sino ecoamos o vazio. Pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor, oh, 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 oh. Sejamos um no amor. Transforme os nossos passos, que a tua luz nos dê a direção, que o mundo saiba que só tu és a salvação, que venha o teu reino e cumpra em nós o teu querer, Senhor, esta é a nossa oração, pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor, oh, 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 oh. Sejamos um no amor.
aqui estamos nós, um só corpo em Cristo Jesus. Somos um, com o Pai e o Filho. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor, sejamos um no amor, sejamos um no amor.